Olá, crianças! Nossa aula de hoje será de geografia e nós vamos continuar falando sobre bairros. Na aula anterior, nós estudamos sobre os diferentes tipos de bairros que existem. Existem bairros residenciais, industriais, comerciais e mistos, e que eles são classificados de acordo com suas características. Cada bairro tem uma paisagem, e essa paisagem é formada por diferentes elementos. Nesta aula, nós vamos falar sobre as mudanças e permanências que ocorreram nas paisagens dos bairros. Com o passar do tempo, as paisagens dos bairros foram sendo modificadas. Alguns elementos que antes existiam passaram a ser ocupados por outros elementos novos. Essas mudanças que acontecem no bairro é a relação da sociedade com a natureza. Então, a paisagem ela vai estar se transformando. No livro de vocês, na página 17, existem algumas imagens de várias épocas diferentes de um bairro localizado no Rio de Janeiro. E esse bairro se chama Lapa. E vocês vão perceber que ele passou por longas transformações ao longo do tempo. Então, observe bem a imagem no livro de vocês. Se vocês analisarem a imagem direitinho, irão perceber que o bairro da Lapa passou por várias transformações. Algumas coisas permaneceram e outras se transformaram. Isto é normal e faz parte das transformações que ocorrem nas paisagens. Se vocês perguntarem para os pais de vocês como era seu bairro antes de vocês nascerem, eles irão relatar algumas mudanças que ocorreram nele. Eles podem dizer que antes não tinha um supermercado e hoje tem, ou então uma padaria, uma praça e entre outros elementos que vão surgindo e que vão compor a paisagem do bairro. Se você observou direitinho as imagens da página 17 do bairro da Lapa, deve ter percebido que um item continuou em todas as imagens. Perceberam qual foi esse item? Foi o arco da Lapa. E ele servia para levar água para alguns bairros no Rio de Janeiro. Por isso é que eles são tão importantes. E hoje eles são considerados patrimônio histórico da cidade e devem ser preservados. Essas transformações que ocorrem nas paisagens, elas são realizadas por meio de atividades humanas. Agora que vocês já olharam com calma essas mudanças que ocorreram no bairro da Lapa, vamos responder os exercícios da página 18. Nós vamos comentar essas questões, as letras A, B e C. Letra A. Quais pistas ajudaram a explicar o que aconteceu no bairro da Lapa? Então, quais foram as mudanças que aconteceu no bairro da Lapa? Foi a diminuição de árvores, construções de prédios mais altos. Essas mudanças que ocorreram no bairro resultaram na transformação da paisagem. Letra B. Na sua opinião, quem é o principal agente de transformação da paisagem do bairro?
Quem é que está modificando o bairro? O ser humano. Essas transformações ocorreram em dias ou em décadas? Se vocês observaram as imagens, devem ter percebido que embaixo dela tem umas datas, não é mesmo? E essas datas é que mostram quando foi que ocorreu as transformações. Então, essas transformações, elas se deram em décadas. Os seres humanos, eles transformam as paisagens por meio de um trabalho e é para atender às suas próprias necessidades. Essas mudanças, elas podem ser em período curto de dias, durar meses e até anos. Hoje, você pode passar em seu bairro e ver um elemento lá. Amanhã, aquele elemento que você viu pode não estar mais lá. Ele foi demolido, foi retirado daquele lugar. Quando o ser humano ele passa a demolir, construir, reformar e entre outras atividades, então dessa forma as pessoas vão estar construindo novas paisagens. Nós já sabemos que o homem é um dos principais agentes causador das paisagens, porque ele vai demolir e construir. Mas além do homem, tem outros elementos que também são causadores das transformações das paisagens. São a água, o vento, a chuva, rios, mares. Então, tudo isso em movimento vai alterar a imagem das paisagens. Vejam a imagem da praia de Jericoacoara, no Ceará. Então, com o passar do tempo, essa paisagem ela foi se transformando. E essa transformação se ocorreu com a ação da própria natureza, que é a pedra furada. Então, esse furo na pedra aconteceu por conta da ação do vento e da água ao mesmo tempo, que fizeram esse buraco. Isso mostra para a gente uma forma de um agente transformador natural. Ou seja, ela foi causada pela ação da natureza. Além desse aí também, nós podemos ter outros exemplos de ação que são causadas pela natureza. São os terremotos, furacões, maremotos, os vulcões, enchentes, queimadas e entre outros, que transformaram as paisagens de vários lugares em todo o mundo. Na sua opinião, que elementos naturais são os principais responsáveis pela formação da pedra furada? Então, vocês vão marcar um X. Foi o sol? Não, né? Foi o vento? Foi. Então, vocês vão marcar um X no quadrinho que tem o nome vento, né? Foi a água da chuva? Não. Foi a água do mar? Sim. Então, esses elementos aqui, né, foram um dos principais causadores dessa transformação. Na página 19, na seção lápis da mão, tem uma questãozinha para vocês responder. Número 1. Geralmente, nas grandes cidades, as paisagens dos bairros estão em constante processo de transformação. Observe as fotografias e, em seguida, relacione as legendas às paisagens correspondentes. Então, vocês vão relacionar essas letrinhas aqui, vão colocar essas letrinhas de acordo com a ação, de acordo com a paisagem lá da página 20. Vocês vão colocar a letra A, B, C, D e E. A, quando for para a Mansão Matarazzo, construída em 1896 na Avenida Paulista, em São Paulo. B,
demolição da mansão Matarazzo em 1996. C. Limpeza da demolição e fundação do terreno em 2012. D. Construção do shopping e da Torre Matarazzo em 2013. E. Obra concluída, o Shopping Torre Matarazzo em 2016. Então, pause o vídeo, responde lá e depois volte para conferir suas respostas. Ó, a primeira imagem, qual foi a letrinha que vocês colocaram? Foi A, B, C, D ou E? Então, aqui é a letrinha B. Na segunda imagem, qual foi a letrinha? C. Na terceira, E. Na quarta, A. E na quinta é a letrinha D. Até mais, crianças!